Olá, bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você vai assistindo. Eu sou Alex, amigo de vocês, iniciando mais uma live agora. Agora eu estou com o microfone funcionando, fiz uma live anterior, o microfone estava descarregado e não pude continuar, tive que interromper no meio do processo para eu poder continuar. Sou Alex, amigo de vocês. Quando dá, né? Todos os dias eu trago uma palavra do coração de Deus, que é a palavra da Bíblia. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho num outro canal, no outro Facebook. Eu tenho feito de manhã, tenho falado sobre esse assunto, né? E eu quero tratar um pouco sobre esse assunto que vamos falar hoje aqui no programa Palavra Viva, e no YouTube é o canal Palavra do Avivamento. Então, nesses canais eu tenho aí a reprodução. Você que vai assistir, você que está assistindo algo ao vivo agora no Alex César no Facebook, no Instagram Alex César e no Substack Alex César também. Seja todo mundo bem-vindo, é uma alegria tremenda, né? É muito bom estar aqui com vocês todos os dias, quando dá para ser todos os dias de manhã, estar com você. E também no Instagram, estou ao vivo agora no Instagram. Então, se você quiser que eu leia a sua mensagem, você deixa um comentário aí. Você que está no Facebook e no Home, compartilhe esse meu vídeo, dê o joinha, que é o like, né, no vídeo, para que o YouTube recomende para mais pessoas. Então, toda vez que você dá o joinha, dizem as boas línguas que o YouTube manda para mais 10 pessoas. Então, se o vídeo tem algum sentido, se o vídeo vai ser bom para te despertar a sua consciência, o que você deve fazer em relação à palavra de Deus, então compartilhe esse vídeo com mais pessoas, dá um restack quem está no Substack e compartilhe para que mais pessoas possam ter a oportunidade de entender e compreender a palavra do nosso Deus. Só tomar uma aguinha aqui, né, para a gente dar continuidade. Eu quero ver se eu faço esse vídeo aí dentro do tempo mínimo possível, né? Vou estar atrás. Deixa eu só olhar aqui. Deixa eu ver o tema aqui. O tema, palavra viva. Palavra do dia palavra, né? Palavra viva. Tema, eu tinha colocado o tema, mas o tema acabou que saiu, né? Então eu vou o tema, pessoal, o que nós vamos tratar hoje. Eu fiz essa transmissão no YouTube, está postado, no Substack e no Hub não está postado. Por isso eu resolvi falar desse assunto que eu estou tratando nas outras plataformas durante a semana pelo próprio celular. Aqui eu estou no computador, eu estou em casa, né? Estou com o fundo verde, estou colocando imagem atrás para ficar um pouquinho melhor, né? O visual para gente, que é o tema atrás, é sobre o capítulo de Isaías 4, 5, 6. Estou usando o mesmo pano de fundo de Isaías, que eu quero tratar a respeito de um assunto não muito agradável para muitas pessoas, né? Mas é um assunto pertinente e que você precisa tomar atento do que eu vou falar aqui e do que eu vou tratar aqui. O que eu vou tratar aqui é uma questão de que a palavra de Deus, que eu creio e eu acredito, e eu boto fé, eu deposito a minha vida na palavra de Deus e fico firme nela, é a respeito do que o mundo acha, ensina, propaga e diz a respeito de si próprio e do caminho em que as pessoas estão vivendo, o caminho em que as pessoas estão andando, que é a relação da prática de viver a vida
entre aspas, praticando boas obras, e isso é ensinado em algumas teologias, algumas escolas teológicas, em meio a algumas igrejas evangélicas, principalmente aquelas que são armenianas, que tem uma teologia armeniana, né, que acredita em perca de salvação, acredita em ser salvo, em praticando boas obras. O assunto que eu quero pegar é exatamente a respeito disso. Boas obras. As boas obras. Porque muitas pessoas vivem no mundo achando que pelo fato delas serem praticantes de boas obras, por elas serem boas religiosas, pessoas boas religiosamente, elas acreditam que assim elas já compraram e guardaram um lugarzinho no céu. Então muitos acreditam que é pela obediência na palavra, pela obediência dos mandamentos, 613 mandamentos, a pessoa está salva porque obedece o mandamento das leis. Outros acreditam que é por boas obras e não fazer coisa errada neste mundo, que elas têm a garantia do seu lugarzinho reservado lá no céu. Mas o que eu vou mostrar para vocês, a doutrina bíblica, a doutrina na Bíblia, o padrão que eu vou fazer aqui junto com vocês, trazer versículos e vamos fazer uma exegese ao vivo, né? Vamos fazer uma exegese, uma hermenêutica, que é o estudo da palavra, para que vocês entendam que isso é mentira e isso é falso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, então por isso fica no vídeo, não sai do vídeo. Eu vou mostrar para vocês a Bíblia demonstra que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus deixa muito bem claro na Bíblia que ninguém será salvo pela prática do bem. Ninguém será salvo pela prática de boas obras. Tá? Porque é pela prática das boas obras, é pela prática de costumes, culturas e tudo mais, é que vai vir a condenação sobre todos aqueles que rejeitam Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, nós vamos para a Bíblia, que é o que nos interessa, né? Você aí que está você que vai assistir no Instagram, no Substack, quem está assistindo no Facebook, no Substack e no Instagram, está aqui abaixo de mim, né? A Bíblia aparecendo para você. Quem vai assistir pelo Substack, pelo Hub depois, e o YouTube está aqui do lado, né? Está aqui do lado a Bíblia, para que vocês acompanhem comigo a leitura expositiva da Palavra de Deus no nosso programa Palavra Viva. Então, no nosso programa Palavra Viva, vamos ler a palavra do nosso Deus, para que vocês comecem a entender que as obras não é aquilo que essa falsa teologia está ensinando para vocês, que as pessoas serão salvas pelas obras. Não. Muito pelo contrário. As suas obras, seus atos de justiça serão aí colocados em você, para que você seja condenado pelas suas obras. E aonde isso mostra que as pessoas serão condenadas pelas obras. Então vamos aqui para o texto. O texto que está aí, pessoal, para vocês verem, é o texto que está em Apocalipse, capítulo 20, começando pelo verso 11. Então, aqui em Apocalipse,
capítulo 20 e verso 11. Você acompanha comigo a leitura aqui, ó. Aqui a leitura. Vi um grande trono e aquele que está assentado nele. Então João viu um grande trono branco e viu aquele que estava assentado nele. Ele está falando no tempo passado, estava, né? Ou no tempo do que o verbo, né? Estava ou está. O verbo no tempo do tempo. Esqueci agora como é que é o nome, né? Pretérito do infinito, né? Estava, sempre está, sempre estará assentado nele. Então ele viu um grande trono e aquele que estava assentado nele. Aquele que estava assentado. Ele está falando aqui, né? Aquele que estava assentado. Então, não é um verbo de ação, é um verbo de alguém que está assentado no trono. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Então, a terra e o céu fugiu da presença de quem estava assentado no trono. E não achou lugar para os céus e a terra se esconder da presença dele. Vi os mortos, pequenos e grandes, aqui pode ser crianças e adultos, ou ricos ou pobres. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos livros, incluindo o livro da vida. Então, tem livros, e foram abertos livros. Tá? Então, você tem livros que foram abertos, livros. Incluindo, agora ele adiciona outro livro, o livro da vida. Incluindo o livro da vida. Então aqui nós temos dois tipos de livros. Nós temos, e foram abertos os livros, alguns livros, e nós vamos saber quais são esses livros. Incluindo o livro da vida. Incluindo o livro que é o livro daqueles que têm vida. Vida com letra maiúscula aqui, né? Livro com letra maiúscula. Vida com letra maiúscula. Esse livro é o livro do Cordeiro, que já eu mostro para vocês, que está lá em Apocalipse 13, verso 8. Os mortos foram julgados segundo o que havia feito, conforme o que estava registrado nos livros. Então, veja bem, os mortos foram julgados segundo o que estava registrado nos livros. Esses livros aqui está no plural. Então, esses livros aqui é a primeira coletânea de livros, que não é o livro da vida. É o livros aonde está as obras de todas as pessoas, tá? Que morreram sem crer. Continuando a leitura. O mar entregou seus mortos. O mar entregou seus mortos. Mortos aqui é aqueles que já estão mortos espiritualmente e não ressuscitaram, como Paulo fala em Romanos capítulo 5. Eles estão mortos, pessoas mortas para sempre. Então não é o livro da vida. Tá? Então esses não têm seus nomes registrados no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Eu já vou mostrar Apocalipse 13, 8. E a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos, não, já existe o mundo dos mortos. E o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida
foi lançado no lago de fogo. Então, aqui quem não tinha, né, o seu nome registrado no livro da vida, agora aqui aparece o livro da vida. Quem não tinha o nome registrado no livro da vida, o livro da vida é o livro do Cordeiro, não é não? O livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, quem não tem seus nomes registrados no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, o livro da vida, ele não tem o nome das pessoas que estão sendo julgadas no Tribunal do Trono Branco. O Tribunal do Trono Branco é o tribunal aonde será julgado as pessoas conforme as suas obras, não é para a salvação. Aí agora alguém resolveu ligar, né? Não é para a salvação, e sim para a comprovação que as obras que elas praticaram eram obras de morte, eram obras mortas. Inclusive você, um bom religioso, talvez você seja, você praticando a sua boa religião dentro de todas as igrejas cristãs evangélicas, você achando que ao viver dentro da igreja, a estar na igreja, você está salvo, quando na verdade, arredondamente você está enganado. Você está enganado. E você na realidade não está salvo. Você está arredondamente enganado diante dessa posição, o qual você está aí achando que você está salvo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, Deus está deixando claro de que as suas obras não servirão para te inocentar, para te justificar no tribunal de Deus. Que aqui é o tribunal de Deus. Deus, que é o próprio Cristo Jesus, está em seu tribunal e está julgando todos os povos, línguas e nações, todos grandes e pequenos, por causa da sua rejeição a respeito do Filho de Deus Jesus Cristo que veio a este mundo. Mas como as minhas obras não servirão? Por que elas não servem? Porque o próprio Deus diz na palavra de Deus que todos os nossos atos de justiça, todas as nossas obras, todas as obras do homem, é como o trapo da imundícia e não serve para nos justificar diante de Deus. E eu quero levar você a esse entendimento. Vou mudar a versão da Bíblia aqui, vou colocar na versão árabe. E vamos passear lá no livro do profeta Isaías, capítulo 64. Vamos ler aqui, ó. 64:6. Está aparecendo para você, acompanha comigo na leitura. Isaías 64:6. Eu vou pegar o 5. Aqui, Deus está tratando com Jerusalém e com Judá, que está num pecado deliberado contra Deus. Eles estão praticando todo tipo de feitiçaria, idolatria, adorando imagens de escultura, que nem adorar esses santos e tudo mais, que não é Deus e que não pode receber culto a Deus. E isso, eles estão longe de Deus e cometendo todo tipo de pecado e perversidade. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos? Ele faz um questionamento, né? Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos?
mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, obras, lembrando que justiça, esse termo justiça no passado, é a mesma coisa que amar a Deus, amar o próximo, praticar justiça ao próximo, viver em retidão e justiça ao nosso próximo, em amor ao próximo. Todas as nossas justiças, como o trapo da imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Então, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, como trapo da imundícia, todos nós murchamos. Só quero mudar essa versão aqui para me ver. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como folha. Eu estou na mesma. Vendo a nova versão transformadora. Vou pegar a ara aqui mesmo. Todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiça aqui pode ser boas obras, tá? A prática de boas obras, são como o trapo da imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Então, aqui nós vemos que as nossas obras é aqui, ó, a mesma coisa que diz o Apocalipse. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Atos aqui são obras, tá? Atos aqui, ó. Atos de justiça aqui. Atos, obra. Então, todos vão ser julgados segundo as suas obras. E Deus está dizendo na sua palavra que as nossas obras diante de Deus é como que todos nós somos como imundo. E todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Então todos são pecadores. E não vai escapar no dia do tribunal, no dia do julgamento de Deus. Porque Deus está dizendo, está deixando claro que toda a sua boa obra, tudo que você faz de bondade aqui na terra, todo esse padrão religioso que você vive, tudo isso é trapo de imundícia. Não vai servir para te livrar no dia do tribunal de Deus, no dia do trono branco, onde todos estarão diante do Senhor para serem julgados. Tá? E o próprio Cristo diz que cada pessoa, todo ser humano, um dia será ressuscitado nesse corpo. Uns serão ressuscitados num corpo de glória para serem salvos em Cristo Jesus, que são os crentes, que não vão estar nesse julgamento do trono branco, não vai estar nesse julgamento. Outros serão ressuscitados, que é no final do trono branco, ali eles serão ressuscitados com um corpo infernal, preparado para viver na eternidade, sofrendo no lago de fogo a infinita ira de Deus derramado sobre todos os seus inimigos. Então, um dia haverá um julgamento. E para nós, os cristãos, para aqueles que estão na igreja, para aqueles que estão passando por luta e dificuldade, não fique triste, não fique desanimado quando você passa por problema, por provações, por tribulações, por tentações, mas se alegre. Por quê? Porque no final de tudo,
você será ressuscitado para a glória e gozo eterno, e outros serão ressuscitados para a condenação. Mas aonde diz isso, Alex? Aonde está isso, meu irmão? Vamos ver. O próprio Jesus trata desse assunto aqui em João 5:25, ou 28, né? No caso 28 aqui. E ressuscitarão aqueles que fizerem o bem, ressuscitarão para terem vida eterna. Então, todos que fizeram bem, fazer o bem aqui não é prática de boas obras. Fazer o bem é acreditar na única obra que Deus quer que o homem faça. E qual é a única obra, meu irmão, que Deus quer que o homem faça? É que creia, que todo homem creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foi enviado aqui neste mundo para salvar. Já vou achar o versículo e vou mostrar para vocês o que é esse bem. O bem ressuscitarão para ter vida eterna. E aqueles que continuarem a fazer o mal, ressuscitarão para serem julgados. Fazer o mal é o que? É continuar nas práticas, é continuar crendo e acreditando que ao praticar boas obras, obras sociais, ir para a igreja, estar dentro da igreja, ser um bom crente dentro da igreja, né, ser um bom cristão dentro da igreja, não importa qual igreja seja, isso é o suficiente para te levar para a salvação. Mas isso são más obras. Então é continuar fazendo mal, porque acredita que a sua salvação vem pelas tuas obras, vem por ser um bom religioso. Aí as pessoas confundem o versículo, né, que é: e ressuscitarão aqueles que fizeram bem. Esse bem aqui não é prática de boas obras, mas é aqueles que creram e confessaram Cristo como seu único e suficiente Salvador. Houve um momento em que Jesus estava, depois de fazer o milagre dos pães, 12 mil pães, né, para 12 cestos de pães, sobrou no final, depois dele alimentar uma multidão de 12 mil pessoas praticamente, eles perguntam para Jesus qual é a obra que Deus quer que eles pratiquem. Aí Jesus vai dizer: a obra que o Pai quer que vocês pratiquem é que vocês creiam naquele que ele enviou. É a única obra, é a única coisa que o homem pode fazer que vai contar para a sua vida. Não é que vai salvar ele praticar isso, mas isso é a porta de entrada da salvação na sua vida. É a única obra, é a única coisa que Deus requer que o homem faça com a boca e com o lábio, que nem Paulo fala em livro Carta de Paulo aos Romanos 10, capítulo 9 e 10, né, que diz que... Vamos ver aqui, né? Paulo falando exatamente sobre isso. Só mudar a versão aqui. Eu vou ficar aqui mesmo nessa versão, mas vamos lá para Paulo falando sobre lá para Romanos. Carta de Paulo, Romanos 10, nove e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, é a única coisa que o homem deve fazer para ele ser salvo, é isso. Romanos 10, versículo
9 e 10. Então o homem tem que crer com o coração que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos. Será salvo. Tá? E aonde Jesus fala a respeito dessas obras, vamos voltar aqui. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 6, e vamos achar. Aqui, ó. Vou marcar aqui 6:28. Diz o seguinte: Evangelho de João 6, disseram-lhe a multidão que tinha se alimentado, tinha atravessado o lago, né? Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Tá vendo? Então a única obra é essa, é crer. Quem crê em Cristo Jesus e o confessa como seu único Salvador é salvo. Quem não crê não é salvo. Não passa pelo processo da salvação. No mesmo texto de João, vai confirmar essa palavra. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Jesus existia no princípio com Deus. Porque Deus amou tanto o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê. Tá vendo aqui, ó? Crê. Então tem que ter o quê? Tem que ter crença, tem que crer. Todo que nele crê. Marca abençoado. Todo que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, não vai entrar no tribunal, não vai ser condenado lá no tribunal. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz, que é o próprio Cristo, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Tá vendo aqui, ó? Aqui repete, fala, ó, o sentido da obra. Suas obras eram más. Obras más. Então, toda obra que o homem está praticando, está fazendo, é considerado obras más. Não existe obra boa do homem. A única obra é o João 6:28 que a gente leu. Que a pessoa tem que confessar e crer em Cristo Jesus e confessar ele como único sustento salvador. Quem fizer isso está praticando a única obra que Deus aceita para te livrar da condenação eterna, da perdição eterna, no dia do trono branco, no dia do julgamento. Então, não adianta você ser um bom religioso, não adianta você fazer caridade, não adianta todo o dinheiro que você tem dar aos pobres, não adianta você destruir o seu corpo para o benefício de outros, não adianta nada. Se você não crer e não confessar Jesus como seu único sustento salvador, as suas obras, no final das contas e no final do mundo e no final do que você será levado diante de Deus, as suas obras servirão
como testemunho para declarar que você é totalmente mau e corrupto e o que você merece realmente é ser lançado no lago de fogo e passar a vida eterna na condenação eterna, porque não é isso que a gente leu e viu, né? João 5:29, e ressuscitarão aqueles que fizeram o bem, aqueles que confessou Cristo como seu único Salvador e creu que Deus o enviou para salvar o mundo, ressuscitarão para terem vida eterna, uma vida eterna diante de Deus. Vida, aqui era para estar com letra maiúscula. Vida eterna. E aqueles que continuam a fazer o mal, ressuscitarão para serem julgados. Ressuscitarão para serem julgados. Nesse momento aqui, Jesus não está tratando de trono branco, porque a revelação do trono branco, do julgamento daqueles que fazem o mal, não é ao mesmo tempo. Jesus, aqui ele está apenas revelando que haverá uma ressurreição. E por ele estar falando de duas ressurreições, isso não significa que isso vai ser feito no mesmo ato e no mesmo momento, que é no trono branco. Não. Ele apenas está tratando com os escribas, fariseus e hipócritas, que um dia haverá a ressurreição. Mas ele não está colocando a cronologia do tempo. Quando isso vai acontecer? Quando é que vai ter? Quando é que vai ter ressurreição para a vida eterna? E quando é que vai ter ressurreição para a condenação e vergonha eterna? Porque pelo próprio estudo da palavra de Deus, quem lê de Gênesis a Apocalipse, sabe muito bem que há ressurreição do justo no final da grande tribulação. Todos que morrerem em Cristo Jesus e todos que vão estar vivos vão ser ressuscitados e transformados para viverem junto com o Pai, junto com o Senhor Jesus Cristo, no milênio, reinando por 1000 anos. Então, os justos ressuscitarão, os que fazem o bem ressuscitarão primeiro. Os que fazem o mal serão ressuscitados lá no trono branco. E todos esses que não creem que Jesus, que não confessou como seu único e suficiente Salvador, eles estão sendo guardados no mundo dos mortos para serem ressuscitados, para receber a justa ira de Deus sendo derramada sobre eles. Não é ausência de Deus, não, porque o sofrimento é a ausência de Deus, não. Se o sofrimento, se a punição pelos nossos pecados é a ausência de Deus, então Deus não vai estar satisfazendo a sua ira derramada sobre todos aqueles que rejeitaram a salvação de Cristo Jesus. É muito pelo contrário, porque diz a palavra de Deus, né? Coisa dura é estar debaixo da ira de Deus. Estar debaixo da ira de Deus em estado de pecado é coisa terrível. É sofrimento eterno, é sofrimento infinito. Porque a ira de Deus será derramada para ser satisfeita eternamente. Então, as suas obras, sinto muito te dizer, sinto muito falar para você, segundo a própria palavra de Deus, segundo o ensinamento correto da palavra de Deus, ela não serve nada, para nada. Aliás, o que a palavra de Deus diz em Isaías é que o quê? Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças, ou todas as nossas obras, como trapo da imundícia. O que é trapo da imundícia? Trapo da imundícia, que naquela época, eram os paninhos, que quando a mulher menstruava, ela usava um pano para segurar o sangue ali durante um tempo. Hoje é o absorvente, né, que absorve e aqui dali apodrece, é uma imundícia, vira uma imundícia. Então, toda obra que você faz, que você pratica, toda a sua bondade, toda a sua caridade, né, os benefícios sociais que o homem faz, achando que está garantindo uma vaguinha no céu,
É muito pelo contrário. Essas obras vão concordar de que você merece ser lançado no lago de fogo e arder e sofrer eternamente a condenação eterna. Então não se engane praticando boas obras, achando que assim você está salvo. Você não está salvo por causa de suas obras. A única obra que Deus quer que você faça é lá no capítulo de João. Então, meu amigo, meu irmão, não perca seu tempo praticando boas obras, praticando obras sociais. Você deve fazer? Deve. Mas você deve fazer depois que você crer e confessar como seu único e suficiente Salvador. Porque Deus amou, né, aqui ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus enviou seu Filho, ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, Jesus não veio em ira, Jesus não veio julgar quando ele veio na primeira vez. Ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, as nossas más obras, no final do milênio, condenarão e mandarão todos para o lago de fogo. E por que as minhas obras fazem isso? As suas obras fazem isso porque o próprio Isaías também diz, aqui no próprio, vamos ver aqui na NVT, Isaías 59. Vai comigo, Isaías 59. Ouçam, fala para eles, ouçam, escutem. O braço do Senhor não é fraco demais para salvá-lo, nem o seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades ou seus pecados ou as suas más obras, foram suas maldades que os separam de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não ouvirá. Suas mãos estão manchadas de sangue, seus dedos imundos de pecado, seus lábios estão cheios de mentira. Sua boca transborda de corrupção. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. As pessoas concebem a maldades e dão a luz ao pecado. Então, essa é a condição do homem. Foram suas maldades ou seus pecados. Deixa eu ver aqui na revista Almeida Ara. Ver aqui uma outra versão. Versão Ara. Eis que a mão do Senhor não está escondida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então, essa é a condição do homem. E o homem entrando nessa condição diante do tribunal de Deus, como é que Deus vai agir no dia do tribunal? A salvação foi dada. O tempo do amor e da graça foi dado. Está à disposição. Como diz
No Evangelho de João 3,16, diz o quê? Evangelho de João 3,16. Mas porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou tanto o mundo, então Deus, com o grande amor de Deus, Ele está dando tempo, Ele está sendo longânimo, tem um ânimo longo, está dando oportunidade, já faz o quê? Quase 6.000 anos, né, que Deus está dando a oportunidade o homem se arrepender do seu pecado e voltar atrás. O porquê que Deus dá oportunidade? Porque Deus não é tirano. Porque Deus não usa do seu poder para obrigar você a nada. Foi por isso que Ele veio na pessoa do seu próprio filho e morreu no seu lugar, sendo o exemplo, sendo aquele que espera, sendo aquele que é paciente. Aliás, Ele é tão paciente que, vendo que você estava morto em seus pecados e delitos e separado de Deus por causa do seu pecado, Ele veio e morreu no seu lugar para que você tivesse vida e vida em abundância. Ele não veio para te condenar. Ele não veio para te lançar já de imediato. Não. Ele veio dando a oportunidade, porque o seu amor é infinito. E como o amor é infinito, Ele dá tempo, Ele espera com paciência para que você ouça a palavra de Deus, que eu estou dizendo aqui, e creia e seja salvo. Ele não é que nem os presidentes, né, ou os tiranos, que obriga você a obedecê-lo pela tirania. Ele não é, né, que nem esses países aí que tem os seus governantes, que proíbe tudo o que é cristão e obriga as pessoas a fazerem a sua vontade debaixo de uma tirania. É só olhar a Venezuela, é só olhar a Coreia do Norte, Cuba, país do Xing Ling, dragão vermelho, o ursão, né, que é a Rússia. É só olhar, né? Tantos outros países que têm os seus tiranos, tem religiões tirânicas, né? Se você não obedecer às leis daquele livro, né, lá do Corão, né? Não vou falar nome aqui para não ter problema, né? Do Coro, o Corão, né? O Corão, né? Se você não obedecer, eles separam, né? Esses membros aqui um do outro, né? Deus não é assim. A palavra de Deus não é assim. Deus vem o quê? Com amor. Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça. Ele deu como o quê? Como sacrifício, como propiciação pelos nossos pecados. E Paulo fala sobre isso também. Lá no capítulo 3, na mesma carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, vai dizer assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem do poder de Deus, carecem da glória. Quem glorificou a Deus? Quem glorificou a Deus aqui na terra? Quem glorificou? Foi Jesus. Jesus glorificou o Pai aqui na terra. Então, Jesus é a salvação. Jesus é a salvação. Então, Jesus é a glória de Deus que o homem precisa para ser salvo. Aí ele continua: tendo justificado gratuitamente por sua graça. Ó, de graça. A justificação, ela é de graça, ela não é por boas obras. Ela não é por você praticar solidariedade, obras, bem-estar social. Não.
Ela é dada gratuitamente por sua graça. Graça significa favor imerecido. Efésios 2:8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é uma dádiva, é um presente. Está lá em Efésios 2:8. Paulo falando em Efésios, ó. Vocês são salvos pela graça, de graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva, é um presente. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, tá vendo? Não é por praticar boas obras que somos salvos. Nós somos salvos porque nós cremos e acreditamos em Jesus como sendo o Filho de Deus, que veio, morreu e ressuscitou, está à direita de Deus. Que nem no Evangelho de João 6:28 diz, eles perguntaram, qual é a obra que Deus quer que praticamos? Que vocês creiam naquele que ele enviou. Então, a salvação não é uma recompensa pelas práticas de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Romanos, volta lá em Romanos. Volta em Romanos 3. Somos. Não. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo de nossos pecados. Então, há um castigo. O castigo para aqueles que ressuscitarão para a condenação eterna será dado lá no trono branco, no julgamento do trono branco. Então, né? Que nos resgatou do castigo de nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, pelo nosso pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve, ele foi longânimo, ele não derramou sua ira ainda. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Então, todo aquele que crê em Jesus, ele é justificado e declarado justo, o pecador. Então, você, pecador, é declarado justo quando você crê e confessar Jesus como seu único Salvador. Você é declarado justo e não entrará em condenação. Mas depois de entender tudo isso, o que Deus tem para aqueles que não crêem? Jesus também é um juiz justo e não dá o inocente por pecado. Não dá o inocente por culpado e nem inocente o culpado. Antes, ele cobra e ele pratica justiça. Por que você não aceita injustiça do homem na terra? Você não aceita que um juiz seja imparcial e seja injusto. Por que Deus teria que ser imparcial com você e não aplicar a sua justiça? Porque Deus, o nosso Deus, ele é uma abominação àqueles que distorcem. Lá em Provérbios 17:15 diz assim. Aqui demonstra o caráter de Deus a respeito daqueles que distorcem.
aqueles que absolvem um culpado e condenam o inocente. Olha o que é para Deus uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor. Ou coisa detestável aqui, no original, é abominável, é uma abominação diante de Deus. Aquele que absolve o culpado e condena o inocente. Então Deus é um juiz justo e imparcial. Ele vai tratar cada um segundo o merecimento das suas boas obras, das práticas das suas obras. Então vamos ver como que Deus vai agir no seu tribunal. Deus vai agir no seu tribunal. Há uma demonstração do caráter de Deus em Salmo 7, versículo 11. Vamos ver aqui o que Deus fala aqui. Salmo 7, verso 11. Pode diminuir aqui o tamanho, encaixar melhor. Diz aí, ó. Salmo 7, 11. Deus é justo juiz. Deus é justo juiz. Você não quer que ele seja um juiz injusto. E ele não será. Todos os dias ele mostra sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada. Armará seu arco para disparar. Preparará suas armas mortais. E acenderá suas flechas com fogo. Sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá luz à mentira. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Sua maldade se voltará contra ele. Sua violência lhe cairá sobre a cabeça. Darei graças ao Senhor porque é justo. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo, o Yahvé, o Altíssimo. Então aqui declara o caráter de Deus, como que Deus é justo juiz e fará justiça sobre toda a terra. Então essa é a condição de todo homem diante de Deus. Porque eu li tudo isso e trouxe tudo isso aqui para você. É porque eu quero, meu irmão, ou você, meu amigo do Facebook, entenda. Você precisa se voltar para Deus. Você precisa invocar o nome dele e parar de achar que as suas boas práticas de obras vai te livrar da condenação eterna. Não vai te livrar. Você vai ser condenado e mandado ao lago de fogo. Queira aceitar ou não queira aceitar. Tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo aqui porque no Instagram só pode fazer vídeo de 1 hora, né? Instagram aceita vídeo de 1 hora. Então, eu não sei se na transmissão pode mais ou não, né? Se puder, continua aí. Então, meus amados irmãos e queridos irmãos, eu quero que você pense bem, eu quero que você reflita quais são as obras que você tem praticado, o que você acha. Você acha que Deus vai te justificar pelas suas obras, pelos seus méritos, pelo que você acha que você está fazendo de caridade aqui na terra, você vai ser salvo? Não se engane. De Deus ninguém zomba e ninguém brinca, tá? Cada um será julgado no dia do trono branco. Aqueles que não são salvos, aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, está lá em Apocalipse 13:8, não tem seu nome escrito, não será salvo. Aí você pode falar, eu só não falei do livro, né? De fato eu esqueci de mostrar. Mas agora eu vou mostrar aqui o livro. Qual o livro? Onde está escrito isso? Apocalipse 13:8. Aqui, ó, tá bem aqui, ó.
no Tá dando uma página inteira. E todos os habitantes da terra adorarão a besta. Quem vai adorar a besta? São esses que vivem na prática de boas obras, que acha que sendo um bom religioso está garantindo a sua salvação. São eles que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Então Jesus é o plano de Deus antes que existisse mundo para a salvação eterna de todos aqueles que creem. Jesus tem um livro e nesse livro está o escrito nome de todo aquele que abandonou as suas obras, abandonou este mundo e está vivendo para a glória de Deus, está vivendo as obras que Deus colocou para que você andasse nela. Esse pode ser um outro vídeo. No YouTube já tem, né? O vídeo falando como que essas obras estão colocadas em nós e como nós encontramos e achamos essas obras na palavra de Deus para vivermos nela. Então, aqui está a prova que na Bíblia está dizendo a respeito do livro da vida, do livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e o seu nome deve estar escrito nesse livro. Se não estiver, creia e confesse Jesus como seu único Santo Salvador e abandone toda e qualquer prática de obras nessa terra, obras sociais, para que você seja salvo. Abandone, porque isso é idolatria. Isso não é a realidade do que Deus tem para você e para a sua vida no futuro. Então, eu peço para você que está no YouTube, no Facebook, no Substack, no Hub, dê um hashtag aí, né? Compartilha com mais gente, dê o joinha, o like, para que mais gente possa receber esse conteúdo e entender aí a respeito das obras que não salvam e não pode salvar ninguém. Eu quero fazer uma oração e vamos encerrar este momento. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, pela tua palavra. Obrigado pelo teu grande amor derramado em nós na cruz do Calvário. Obrigado que a tua salvação chegaste até nós por meio da sua bondade, por meio do seu amor. Guarda-nos, proteja, livra-nos de todo mal, Senhor, neste mundo. Dê um ótimo final de semana para todos que estão assistindo agora esse programa Palavra. Abençoe a vida de cada um que precisa. Derrama, Senhor, da tua misericórdia e do teu amor sobre todas as vidas. Nos ajude, Senhor, a fazer a tua vontade, fazer o teu querer. E não há Deus tão maravilhoso como o Senhor nosso Deus. Abençoe aquele que está no leito de morte, que está no hospital. Abençoe Jonas, a tua viagem. Seja uma viagem abençoada e volte em paz. O meu patrão volte em paz. Abençoe a vida que vai viajar, já está viajando. Senhor, abençoe todos desse país, nessa nação. Derrama da tua graça, da tua bênção. Aqueles que estão no leito, agora no hospital, passando problemas, dificuldades. Abençoe a vida, Senhor. Aqueles que estão sem alimento, sem comida. Abençoe eles, guarda eles, proteja eles. Livra eles de todo mal, para louvor e glória do nome do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por você ficou aí. Dê o joinha, um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Terra que mana leite e mel, herança de fé e luz. Deus nos chamou, nos selou, nos amou, em Cristo caminho
No princípio eras o Verbo, com Deus estavas e tu eras Deus. A luz do mundo em meio às trevas trouxe a graça aos filhos teus. Deixaste a glória, por amor vieste, e entre nós um homem se tornou, cheio de graça e de verdade. Tua salvação nos alcançou.